que a humanidade foi rigorosamente destrutiva do meio ambiente, foi esse momento. Você chega num lugar, você come tudo, ovo de passarinho, ova de peixe, tá certo? Tudo quanto é formiga que você encontra, cupim que você encontra, gafanhoto que você encontra, folhinha verde, fruta verde, madura, podre. Você come tudo que você consegue comer. E uma vez esgotado o lugar, você destrói tudo, tá certo? Esgotado o lugar, você anda para frente até você encontrar um novo lugar que tenha comida. O ser humano nessa época era muito parecido com o gafanhoto. Onde chegava, comia tudo que tinha, tá certo? E o resultado disso, veja, em primeiro lugar, é que você tem um nível de produtividade, uma produção muito baixa. Nesses primeiros momentos, a humanidade passava um nível de necessidade inimaginável para os dias de hoje. O ser humano não chegava a 25 anos de idade, 23, 24, estava morrendo. As mulheres começavam a ter filho aos 9 anos, aos 16, 17, entravam na menopausa. Era uma miséria, pessoal, uma carência, uma coisa inimaginável para os padrões para a gente. Tem alguns estudos na África que mostram que nesse momento o ser humano não comia muito mais em média do que 1.500, 1.600 calorias por dia. O ser humano passava fome constantemente. Na década de 30, 40, os fósseis dessa época que se encontravam, os indivíduos são sempre curvados. E se achava que era assim porque eles ainda não, o ser humano ainda não era eréctil, ele estava aprendendo a andar. Não é, ele era curvado porque tem tal deficiência de cálcio que o esqueleto dobra, que o esqueleto cede, tá certo? Era uma carência, pessoal, uma miséria, tá certo? Uma coisa impressionante. Veja, nesse momento, a humanidade depende da natureza para sobreviver. Se você tem um inverno mais rigoroso, você tem uma seca mais forte, você tem um incêndio, percebe? Isso interfere na reprodução dessa sociedade de uma forma brutal. Tem bandos inteiros, civilizações inteiras que desapareceram porque você tem um período de seca mais prolongado, porque você tem uma epidemia, ou porque... Então, nesse momento, a relação do ser humano com a natureza é uma relação que o ser humano depende, em larga medida, do que a natureza produz para ele. E isso decorre do fato de que o trabalho de coleta, olha, tem uma produtividade muito baixa. Tranquilo? Veja, se você tem uma produtividade muito baixa, isso tem dois significados imediatos. A sociedade tem que ser nômade. Tranquilo? E segundo lugar, se você tem que andar, ó, você não pode ter muita coisa pesada para carregar. Então o que você vai carregar? Você tem que carregar água, porque se você não tiver água, a capacidade de deslocamento do ser humano cai muito. Você tem que carregar água. E você tem que carregar as crianças. Se der, um pouco de comida. Quando sobrou a comida do dia anterior. Então veja, não dá para carregar ferramenta. A única forma de ferramenta que você pode desenvolver aqui é aquela ferramenta que você faz na hora, usa e joga fora. Então você pega um galho, quebra e usa o galho para cavar, usa o galho para furar, pega um pedaço de pedra, bate na outra, tira uma lasca, aí você raspa, você tem que raspar, corta, fura, tá certo? Então, a única ferramenta que a gente vai ter nesse momento, olha, é a ferramenta de pedra lascada, que é a ferramenta mais simples que a gente é capaz de produzir. Tranquilo? Sim? Olha que legal. Se os dados que a gente tem da antropologia se mantiverem, a gente tem o período da coleta se estendendo de 100 mil anos atrás a 12 mil anos atrás. Ou seja, um período de 88 mil anos. Digamos, 6 vezes mais do que toda a história da humanidade. A pré-história foi 6 vezes mais do que toda a história da humanidade, tá certo? No mínimo, no mínimo. A humanidade viveu a maior parte da sua vida aqui, ó. Olha que coisa incrível. Apesar de viver nessas condições, veja, a coleta já é trabalho. O que significa? Você tem um processo de objetivação, de exteriorização. O que significa que o trabalho de coleta conhece o processo de desenvolvimento. E
portanto, que as sociedades primitivas conhecem o processo de desenvolvimento. Na medida em que a gente vai caminhando no tempo, a tendência, não necessariamente acontece em todos os lugares, mas a tendência é você estabelecer com o meio ambiente uma coleta cada vez mais eficiente. Você começa a aprender, por exemplo, quando chove tal época do ano, significa que a gente vai ter cupim em tal lugar, tal época do ano, vai dar flor em tal lugar que dá para comer, as abelhas vão estar em tal lugar, não vale a pena ir para tal lugar porque não vai ter peixe. Você começa a aprender a regularidade do mundo. E na medida em que isso acontece, você consegue fazer uma rota migratória mais eficiente um pouco. Na medida em que você vai melhorando a rota migratória, duas coisas acontecem. Você começa a se alimentar melhor, a população pode ser um pouco maior, e você pode começar a fazer uma primitiva divisão de trabalho. Você pode chegar um dia, chega no lugar que, ó, hoje tem cupim para todo mundo. Então a gente vai pegar dois indivíduos jovens, vamos falar, ó, você vai para tal lugar, vê se tem comida. Você vai para tal lugar, vê se tem comida. Então eles vão, no final do dia, eles voltam, se guardam um pouco, uma quantidade de comida suficiente para eles, e você sabe no próximo dia para onde você tem que ir para ter a melhor comida. Vocês percebem o quanto isso é avançar para esta sociedade? Você ter certeza que no dia seguinte, ou quase certeza, que no dia seguinte você vai ter comida, veja, é algo incrível, tá certo? Você gasta energia, se desloca para um lugar que você sabe que tem comida. A não ser que tenha acontecido um desastre, né? Passou um bando antes, passou orangotango, passou murico e comeu tudo antes. Mas, né, acidentes, tá certo? A vida está aberta a acidentes, né? Então, veja, esse é o processo que vai desenvolvendo. E na medida que isso vai desenvolvendo, o ser humano vai conhecendo cada vez melhor o que ele é enquanto ser humano, e ele vai conhecendo cada vez melhor aquela parte do planeta Terra em que ele vive, aquele ambiente em que ele vive. E o resultado disso, veja, é que ele começa a estabelecer uma relação cada vez mais produtiva, uma relação de coleta cada vez mais produtiva com o ambiente que ele está vivendo. No limite, isso vai levar à descoberta da semente. Tranquilo? Então, quando a gente chegar 12 mil anos atrás, a gente vai ter o aparecimento da semente. E aí, uma revolução em toda a linha. Tranquilo isso que eu estou dizendo? Então veja, você tem uma forma de trabalho muito primitiva, mas que conhece o processo de desenvolvimento. E você tem uma forma de trabalho muito primitiva que determina como é que vai ser a totalidade da sociedade. A sociedade vai ser bando ou tribo, a sociedade vai ser nômade, a sociedade não vai passar da pedra lascada, e o processo de desenvolvimento é o processo de desenvolvimento no interior da coleta. Você vai fazendo uma coleta cada vez mais desenvolvida. Tranquilo? Veja, pelo fato da sociedade ser assim, o gênero humano, nesse momento histórico, era assim, ó, você tem um bando de tribos, um bando de bandos, que mantêm um contato muito esporádico entre si, ou não mantém contato absolutamente nenhum. O que está acontecendo na África, nesse momento histórico, não tem nenhuma interferência com o que está acontecendo nas Américas, não tem nenhuma interferência com o que está acontecendo na Ásia, o que está acontecendo na Índia, não tem nada a ver com o que está acontecendo na Malásia, percebe? A gente tem neste momento um gênero humano que, enquanto universalidade, é muito mais uma universalidade biológica do que social. Você ainda não tem uma relação social, um complexo social, que articule a vida de todos os indivíduos, a vida de todos os outros indivíduos no planeta Terra. A primeira relação social rigorosamente genérica, no sentido social, não biológico, vai ser o mercado mundial criado pela burguesia a partir de 1500. Até a gente chegar na burguesia em 1500, a gente não tinha nenhuma relação social verdadeiramente universal. Ou seja, a gente não tinha um gênero verdadeiramente social. Tinha um gênero biológico, mas que ainda não havia se realizado socialmente. Tranquilo isso? Olha que legal. Isso fazia com que a história dessa tribo,
por não ter nenhuma ligação com a história dessa tribo, por não ter nenhuma ligação com a história dessa tribo, e assim sucessivamente, cada um passa a ter uma história muito particular e diferenciada do outro. Então, cada tribo, cada bando vai desenvolver a sua língua, vai desenvolver a sua cultura, vai desenvolver os seus costumes, vai desenvolver a sua religião, vai desenvolver. Nunca a humanidade foi tão heterogênea, nunca a humanidade foi tão diferenciada entre si. Todavia, olha que é o trabalho de categoria fundante. Todas as sociedades, por mais diferenciadas, eram bandos ou tribos, nômades, e não passavam da pedra lascada. Todas elas faziam uma coleta. O fato de ser a coleta fez com que a única sociedade possível, em cima da coleta, fosse essa daqui, ó, a sociedade primitiva. Então veja, o trabalho categoria fundante não quer dizer que a sociedade seja redutível ao trabalho, percebe? Mas o trabalho determina a margem, as possibilidades de desenvolvimento de cada formação social que se constitui em cima de cada modo de trabalho. Enquanto eu tenho a coleta, a sociedade, por mais desenvolvida, ela vai ter uma baixa produtividade, ela vai ser nômade, ela vai ser bando ou tribo, ela vai necessariamente não passar da pedra lascada, e assim sucessivamente. Agora, se você quer saber por que essa tribo fala essa língua, essa tribo fala essa língua, por que essa tribo tem essa religião, essa tribo tem outra religião, aí você tem que estudar a história de cada tribo, percebe? Mas eu vou mostrar para vocês que, independente das diferenças entre as diversas religiões, todas as religiões possuem algo em comum. Eu vou mostrar para vocês agora. A concepção de mundo possível com base nessa forma de trabalho, eu vou mostrar para vocês. É uma concepção muito determinada, é a concepção animista, vou dar já isso para vocês. Eu vou mostrar que quando a gente for para o modo de produção escravista, isso vai ter uma concepção de mundo escravista, que é determinado pelo trabalho do escravo, e assim sucessivamente. Quando a gente chega na sociedade capitalista desenvolvida, claro que cada sociedade tem uma cultura própria, mas todas elas são mediadas pelo fetichismo da mercadoria em todos os poros da vida social. Percebe? Em todos os lugares, quem queima dinheiro é louco. Quem obedece o dinheiro, claro que não, né, pessoal? É completamente são e irracional. Tá certo? Quem fabrica bomba atômica para ganhar dinheiro pode ser mais são e irracional do que isso, né? Agora, queima dinheiro, você vê, os vícios direto. Né? Eu tinha uma tia, papai da família, que era rica, pai dela, ela era piradinha. O dia que ela começou a dar presente para todo mundo, enganava. Tá certo? Presentes caríssimos. Meu filho ganhou uma máquina, meu filho tinha 7, 8 anos, ganhou uma máquina fotográfica incrível, assim, semi-profissional, 7, 8 anos de idade. Demorou 3 meses a ganhar da internada. Veja, na medida em que a gente tem uma forma de trabalho que implica numa produtividade muito baixa, a gente depende em larga medida do que a natureza produz para sobreviver. Então, os indivíduos que vivem neste momento histórico, eles olham para as suas existências, para a história das suas tribos, para a história, né, do seu agrupamento familiar mais próximo, para a sua própria história. E eles vão dizer, olha, sabe quem determina a minha história? É a natureza. E como é que a natureza funciona? Não tem dia e noite, não tem primavera, verão, inverno, não tem a regularidade da natureza. Então tem alguma coisa que impõe essa ordem na natureza. E a ordem na natureza vai ser imposta colocando uma alma atrás de cada fenômeno da natureza. Então você tem um deus da chuva, você tem um deus do fogo, você tem um deus da planta. Por que a planta cresce? Porque a alma da planta gosta de sol. Por que sabe lá eu, a pedra afunda? Porque a alma da pedra é mais pesada do que da água. E assim sucessivamente. Você vai colocando uma alma, tá certo? Atrás de cada fenômeno da natureza ou cada fenômeno social. E como é que você faz a história? Você faz cerimoniais religiosos para convencer os deuses, emocionar os deuses e fazer com que dessa forma os deuses produzam na natureza aquilo que é necessário para que os humanos sobrevivam. Então, se está faltando chuva, você faz, né, um ritual religioso para emocionar o deus da chuva para fazer com que chova. Ou se
tem chuva demais, você vai fazer, né, um ritual para pedir para Deus da chuva, pelo amor de Deus, para a chuva. Então, o jeito da gente fazer a história não é a gente interferindo sobre a natureza, é a gente emocionando os deuses, percebe? Olha que coisa incrível. A humanidade já fazia a história. A gente estava objetivando, a gente já estava fazendo o gênero humano, já estava fazendo o indivíduo, nós já estávamos fazendo a história. A gente não tinha a menor consciência disso. Não só a gente não tinha a menor consciência disso, como a gente imaginava que isso que a gente estava fazendo era, na verdade, obra dos deuses, pela mediação da natureza. Percebem que coisa incrível? Então, quando vem uma epidemia, por exemplo, em vez de você pegar os parcos recursos que você tem para tentar salvar a tribo da epidemia, esparrama todo mundo pelo mato, não deixa ninguém ter contato com ninguém, vamos tentar ver se sobrevive pelo menos algum. Você faz o contrário. Você faz um ritual religioso que as pessoas fazem jejum, vão lá, dão comida aos deuses. Veja, você faz exatamente o oposto do que você deveria fazer. Percebe o processo de alienação? Você cria uma relação social que, em vez de jogar a humanidade para frente, dificulta o desenvolvimento do gênero humano. Nesse momento, a religião é a forma da alienação mais explícita que a gente conhece. Nesse momento, lá na coleta, mais explícita que se conhece. Tranquilo? Diga. Então, pode-se falar em formas de alienação antes de existir relações sociais de dominação? Como é que é? Pode, claro. O Marx fala no manuscrito de 44, na ideologia alemã, e no livro Primeiro Capital, são textos bem na cabeça agora, mas certamente em outros lugares, várias vezes como a religião é um fenômeno de alienação, etc. E a religião certamente é anterior à propriedade privada. Claro que com o aparecimento da propriedade privada, a alienação ganha uma dimensão nova. Mas ela não surge com a propriedade privada. Então a alienação está sendo entendida com aquilo que é alheio. A alienação é toda a relação social que se transforma em obstáculo ao desenvolvimento humano. É a desumanidade posta pelo próprio homem. Tranquilo? Isso que eu estou dizendo para você é uma baita discussão. Certamente o Lukács diz isso, tá certo? Mas se isso é Marx ou não, eu estou convencido que é, porque eu li em vários lugares. Mas, por exemplo, o Zé Paulo defende que não é, tá certo? O Ivo Toné defende que não é. Então, vocês estão vendo que tem gente séria, tá certo? Dizendo que a alienação é a alienação da propriedade privada, tá certo? Então, isso é uma discussão que está rolando. Agora, tem lá no livro Primeiro do Capital, tem na ideologia alemã, tem uns manuscritos de 44, são os textos que eu trabalhei ultimamente, estão na cabeça, tá certo? Tem lá várias passagens que estão fazendo referência a fenômenos de alienação necessariamente anteriores à propriedade privada. Isso está relacionado ao que o Lukács chamava de invento oblíquo, né? A questão da religião aí. Não. A intência oblíqua que o Lukács vai levantar, a gente vai ver logo em seguida, é uma característica da sociedade de classe. Tá certo? É quando você tem uma situação social que requer uma consciência necessariamente falsa, evidentemente falsa, tá certo? Para justificar uma dada situação. O exemplo clássico que ele vai dar vai ser a teoria racista do fascismo, né? Que a raça ariana é superior. Isso é tão, é a mesma coisa que dizer que a Terra é plana, tá certo? É tão obviamente falso. E, no entanto, você tem o imperialismo alemão necessita disso e a nação alemã acredita nisso. Tá certo? Mas claro que você tem também em profissões, serviço social, na educação, né? Não vou entrar nisso agora, mas isso é legal para dedéu, tá certo? Através das políticas públicas faremos o socialismo, né? Claro, sob a direção dos assistentes sociais. Não, a coisa é mais complexa, tá certo? Antes fosse assim, tá certo? O Comitê Central da Revolução já estava montado, né? Zé Paulo, Marilda, estava ótimo, né? Digo, né? Não ia ter erro, né, pessoal? Se duvidasse, ia ser o socialismo de corte do Caixão, já imaginou? Ei, né? Mas infelizmente a coisa não é assim, tá certo? Avança? Então veja, esta forma de existência fundada pela coleta implica numa concepção de mundo animista.
Você coloca uma alma por trás de cada evento que você quer explicar. E a história da humanidade vai ser explicada através da ação dos deuses sobre a natureza. Tranquilo? Oi? Você pode repetir a concepção de mundo? Viu? A concepção animista. A concepção animista é aquela que coloca uma alma atrás, alma de ânima, tá certo? Coloca uma alma atrás de cada fenômeno que você quer explicar. E você explica a história humana não como algo feito pelos humanos, mas como o resultado da ação dos deuses sobre a natureza. Tranquilo? Posso avançar? Falar? Nós podemos entender então essa concepção animista como primeira forma de expressão do complexo valorativo, não? Valorativo? Certamente tem elementos. É a primeira concepção de mundo, é a primeira ideologia no sentido de concepção de mundo. Nesse sentido, sim. Certamente tem complexos valorativos aqui, mas sem dúvida alguma. Avanço? Deixa eu explicar melhor isso. Acho que não ficou bem legal. Toda religião é um processo de alienação, tá certo? Agora, veja como a coisa é complexa. Numa sociedade primitiva, você não tem outra explicação genérica no mundo, outra explicação da totalidade social que não seja a explicação religiosa. Você não tem aqui a possibilidade de ter filosofia, religião, não tem ainda, ciência, não tem ainda. Então, aqui veja, ao mesmo tempo que a religião é um complexo alienante, é também a única forma que a humanidade tem de explicar a totalidade da vida. Vou dar um exemplo verdadeiro, tá certo? Como é que a gente sabe que é verdadeiro? Vou contar a história toda para vocês. Vocês já ouviram falar de um pensador, um cientista político, um sociólogo, filósofo, historiador da cultura, não sei o que ele é, da Inglaterra, chama Raymond Williams. Foi um cara muito importante na década de 70, 80, né? É um cara muito interessante, tá certo? Do limite idealista, mas um cara muito interessante, muito interessante. Ele fez par, digamos assim, par, ou fez trinca, tá certo? Com o Thompson e com o Perry Anderson, que eram os três grandes do marxismo inglês na década de 60, 70, tá certo? O cara era uma figuraça, o Raymond Williams é uma figuraça. E a história pessoal dele é o seguinte: ele tinha um avô que era um antropólogo amador na Escócia. E o avô dele, quando ele era pequenininho, ficava andando pelos sítios arqueológicos no lugar que eles moravam, e o avô ficava contando as lendas que o avô tinha coletado dos povos que moravam ali, tá certo? Aqui nesse rio, tá certo? Eles foram coletando as lendas. E muitos anos depois, o Raymond Williams pegou uma equipe de antropólogos e resolveu investigar até que ponto as lendas eram verdadeiras. E é impressionante a quantidade de informações que as lendas davam, que eles faziam escavações e eram verdadeiras. Então ele escreveu um livro que é lindo, chama O Povo das Montanhas Negras, que ele articula essas lendas numa história da pré-história daquele lugar lá na Escócia. O livro é maravilhoso, tá certo? Então, tem a lenda, por exemplo, de que num determinado braço de um rio, tinha uma civilização que vivia lá, etc. E que essa civilização, um belo dia, foi obrigada a abandonar o lugar e tinha que ir para um lugar muito distante, não tinha como carregar nem os velhos nem as crianças. Então eles fazem um cerimonial religioso, entregam os velhos e as crianças aos deuses da floresta e vão embora, deixam eles para morrer de frio atrás. E aquilo vira meio que um lugar sagrado na mitologia deles, tá certo? E muitos anos depois, eles fazem a escavação e encontram na margem de onde era o rio naquela época, os ossos dos caras que tinham sido abandonados, mais ou menos naquela referência. Então tem uma série de coisas, assim, são muito impressionantes. Mas tem uma história incrível, que é assim, e as escavações mais ou menos confirmaram. Tinha uma tribo que vivia entre um campo e a floresta. E a tribo vivia legalzinho, certo? Até que essa tribo descobriu a criação de carneiro. E começou a criar carneiro e começou a viver numa abundância, para eles uma coisa fantástica. Agora você tem leite o ano inteiro, carne o ano inteiro, tem lã no inverno, tá certo?
E eles começam a perceber que se você queima a floresta, tem campo, você pode criar mais carneiro, mais carneiro, mais carneiro. Eles foram se tornando cada vez mais ricos, a população foi aumentando, foram fazendo uma divisão social de trabalho mais desenvolvida, barará, barará. As coisas estavam indo uma maravilha. Até que chegou uma época que eles queimaram tanta floresta que o clima mudou, não chovia mais, não tinha mais campo para os carneiros. Então a civilização deles regrediu uma barbaridade e não tinha mais floresta para eles viverem como tinha lá no passado. Então eles voltaram para um patamar mais primitivo do que o ponto de partida de onde tinha começado essa história. Como é que os habitantes locais explicaram o que aconteceu? Essa é a lenda. Assim, ó, você pode queimar a floresta, mas tem que queimar com cuidado. Porque se você queima a morada do Deus da chuva na floresta, o Deus da chuva vai embora e não tem mais chuva. Vocês percebem que, do ponto de vista científico, eles fizeram algo correto. Eles foram capazes de relacionar a destruição da floresta com a mudança do clima. E, corretamente, se você tira a floresta, você tem menos chuva. Isso é verdade, isso é cientificamente correto. Eles generalizaram corretamente. Mas a explicação última é completamente maluca. Por que se você destruir a floresta, você muda o clima? Porque você queima a morada do Deus da chuva, percebe? Não dá para eles saberem que tem uma troca de umidade, que a atmosfera é vegetação, barará. Eles não sabiam disso. Então você percebe como a explicação religiosa se junta para ser também a explicação possível do mundo que eles estão conhecendo? E na medida em que a história vai se desenvolvendo, na medida em que a humanidade vai se desenvolvendo, a religião vai cumprir esse papel. Ao mesmo tempo, é um complexo alienante, é um fenômeno de alienação, mas que nessas circunstâncias primitivas é o único meio de generalização do conhecimento que se tem, ó, de generalização da experiência que se tem. Percebe? Quando a sociedade é muito primitiva, muitas vezes se desenvolve por meio da alienação. O exemplo mais claro desse atraso são as nossas guerras. As forças produtivas do capital não se desenvolvem uma barbaridade pelas guerras? Com as guerras? Aí, ó. E ninguém vai dizer, né? Não dá para dizer que a guerra purifica a humanidade, como dizia o Weber, tá certo? Não dá, né? A guerra é barbárie da barbárie da barbárie, tá certo? Então veja, o fato da religião ser um complexo alienário é verdade, mas em cada momento histórico a relação da totalidade com o processo de alienação, como diz o paulista, varia muito. Então não dá para ser simplório, tranchant, tá certo? A religião é o ópio do povo, mas também lembra o clamor, né, de uma, como é que é tão bonito isso? A alma de um mundo sem alma, lembra? Né? É a alma de um mundo carente de alma, né? Né? A religião é o ópio do povo, é a alma do mundo sem alma. Coração do mundo sem coração. Em alemão é Geistlos, Geist, né, de espírito, né, e los de não ter, né, falta. Avance. Falando assim, até parece que eu sei alemão, né, pessoal? Esse importante, mas daqui a 6 meses eu vou saber essa maldita língua, pelo menos para ler, tá certo? Avanço? Veja, este processo de desenvolvimento leva a algo que até hoje a gente não sabe explicar direito, tá certo? Mas leva a algo que é o seguinte: num prazo, dentro de uma faixa de mais ou menos 1000 anos, se descobre a semente na Ásia, na Mesopotâmia, lembra da Mesopotâmia? De Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, na África e na Europa, e na América Latina. A gente não sabe o que aconteceu para que em 1000 anos a descoberta da semente tenha ocorrido em tantos lugares diferenciados. Por que não ocorreu num espaço de tempo maior, tá certo? Não dá para saber ainda. Uma das possibilidades é das civilizações anteriores terem um contato maior do que a gente imagina. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Tem uma enorme discussão na antropologia das Américas,
faz um pouco, vai. Sem com preguiça. Veja, a explicação até agora aceita de como os humanos chegaram na América era assim, ó. O Estreito de Bering, entre a Ásia e a África do Norte, ficou congelado durante a última glaciação, o que é verdade. E por aqui, então, teriam passado os humanos. E o resultado disso, então, é que a gente deveria, quanto mais ao norte, ter sítios arqueológicos mais antigos. Quanto mais ao sul, sítios arqueológicos mais recentes. O problema é que começou a se descobrir na América do Sul, um dos lugares é a Serra da Capivara, lá no Piauí, que é um lugar lindo, pessoal, um sítio arqueológico fantástico. Se vocês puderem conhecer, não deixem de ir, tá certo? É uma coisa, é assim, é dos sítios arqueológicos mais bonitos do mundo, é incrível a Serra da Capivara. E depois, no Chile e no Peru, se começou a descobrir sítios arqueológicos muito mais antigos que os sítios da América do Norte. O sítio referência da América do Norte é chamado sítio Clovis, 13.500 mil anos atrás. Na Serra da Capivara tem uma pintura que foi datada 58 mil anos. E no Chile tem um sítio arqueológico, eu não me lembro o que foi datado lá, se foi fogueira, se foi pintura, mas a datação lá é de 63 mil anos. Então, uma outra hipótese é que, de alguma forma, pelo mar, na Oceania, se chegou aqui, ó. Nós não temos nenhum indício disso. Nós nunca encontramos um barco, nós não encontramos uma pintura, nunca encontramos uma referência, nunca encontramos uma lenda. A gente não sabe se isso de fato aconteceu. Mas certamente não foi dessa forma que a gente imaginava. Então vocês percebem que pode ser que essas civilizações anteriores tinham mais contato entre elas do que a gente imagina, e isso é o responsável para que na faixa de 1000 anos a agricultura tenha aparecido em lugares tão distantes. Então, se exatamente por que na faixa de 1000 a gente não sabe ainda, tá certo? A ciência não disse para a gente ainda, tem várias investigações rolando, mas o fato é que mais ou menos entre 13 e 2000 anos atrás, na Mesopotâmia, na Índia, na China, no Japão, talvez na Coreia e na África, ao redor entre França e Espanha, e na América do Sul, apareceu a semente, apareceu a agricultura. Veja, o que a agricultura é tão importante? Porque a agricultura é a primeira vez que a humanidade organiza as forças da natureza para fazer as forças da natureza produzir para a gente. Uma coisa é você catar uma maçã, catar uma pera, outra coisa é você plantar a pera, plantar a maçã e colher depois milhares e milhares de peras e maçãs que foram produzidas com as forças da natureza, não foi com a força humana. A agricultura, e em seguida a pecuária, é a primeira vez que a gente organiza as forças da natureza para, enquanto forças da natureza, produzir para a gente. E isso significa que este modo de trabalho, a coleta, vai ser superado. Porque agora a gente pode fazer a agricultura e a pecuária, ou seja, a gente vai organizar a natureza para fazer com que a natureza produza para a gente. Esta forma de trabalho, a coleta, vai sendo superada pela história, vai sendo superada pela agricultura e pela pecuária. Tranquilo? Veja, isso, o surgimento da agricultura e da pecuária é a Revolução Neolítica. O nome não é dos melhores, mas ficou, tá certo? É porque agora que você vai ter agricultura e a pecuária, você não vai ter mais o nomadismo. Você tem o sedentarismo, lembra do segundo colégio? Né? No terceiro colégio? Agora começa a surgir cidades, começa a surgir a civilização. E o resultado é que agora você não precisa mais transportar as ferramentas, vai ficar no mesmo lugar. Então você pode começar a desenvolver as ferramentas mais sofisticadas. A próxima ferramenta, depois da pedra lascada, é a pedra polida. Lembra a pedra polida? Tá certo? Que é uma ferramenta muito mais precisa, uma ferramenta muito mais produtiva do que a pedra lascada. Mas demora muito mais tempo para fazer.
Então, se leva muito tempo para fazer, significa que você tem que ter tempo disponível para ficar fazendo a ferramenta. O que significa que você não pode ficar andando todo dia para um lugar diferente. Ó. Tranquilo? Então, revolução neolítica, porque quando aparece a agricultura, aparece uma nova forma de ferramenta de pedra. Por causa disso, neolítica. São a pedra polida, tá certo? Mas logo em seguida, você começa a utilizar o fogo com muita frequência, você começa a perceber que determinadas pedras derretem no fogo e vão sair do metal. Você começa a usar o cobre, depois você começa a usar o estanho, depois você começa a usar o bronze, depois você começa a usar o ferro. Já estamos chegando aí quase que no Egito. Tranquilo? Olha que legal. Quando surge a Revolução Neolítica, pela primeira vez na história da humanidade, o indivíduo, veja, um indivíduo, vou colocar aqui o indivíduo, o que ele produz é mais do que ele precisa para a sua sobrevivência imediata. Se ele precisa de 30 sacos de trigo por ano, estou chutando, ele produz 35. Se ele precisa produzir, sabe lá eu, não sei, 500 quilos de carne por ano, ele produz 600, 700. Veja, o que o indivíduo pode produzir, se ele trabalhar o tempo inteiro que ele pode trabalhar, vai resultar numa produção maior do que o necessário para a sua sobrevivência. A sua capacidade de trabalho excede a sua necessidade pessoal. Tranquilo? Isso se chama trabalho excedente. Yes? Olha que legal. Veja. Está claro que aqui era uma situação de carência maluca. A carência se mantém aqui. Por que a carência se mantém? Porque apesar de existir o trabalho excedente, o trabalho excedente ainda não é grande o suficiente para atender a todas as necessidades de todos os indivíduos. Veja, numa sociedade um pouquinho desenvolvida, uma sociedade de 300, 400 pessoas, perto de 1/3 da sociedade não produz ou produz muito pouco. São as crianças, são os velhos, são os doentes, são as mulheres com gravidez avançada, com um nenenzinho muito novo, tá certo? Cerca de 30% da população não produz ou praticamente não produz. O resultado disso é que se o trabalho excedente não for significativamente grande, não dá para abastecer todo mundo. Então veja, daqui para cá a carência diminuiu, mas aqui ainda eu tenho a carência. Está claro isso? Para vocês terem uma ideia, o primeiro momento em que a humanidade vai se livrar da carência, ou seja, o momento em que a humanidade pela primeira vez consegue produzir mais do que o necessário para abastecer a todos os indivíduos do planeta Terra, vai ser na Revolução Industrial, aqui ó, 1770. Então a gente vai passar todo o escravismo, todo o feudalismo, toda a acumulação primitiva na carência. A carência só vai desaparecer ali, ó, perto da Revolução Francesa, com a Revolução Industrial, ali, ó, na virada do século XVIII para o século XIX. Tranquilo? Veja, como é que essas sociedades enfrentaram esta categoria social nova? Veja, você ter trabalho excedente é algo novo, isso não existia antes. Essa capacidade que o indivíduo tem de produzir mais do que ele precisa para o seu consumo pessoal é algo novo na história, não existia antes. Como é que as sociedades vão enfrentar isso? Da forma mais justa, igualitária, democrática e imaginária. Eles fazem assim, ó, a produção agrícola ou pecuária é colocada no depósito e um conselho, normalmente um conselho de anciãos, que são aqueles que têm mais experiência, acumularam mais vivência, etc., determinam como é que vai ser o consumo disso. E o critério do consumo é atender igualmente as diferentes necessidades dos diferentes agrupamentos familiares. Então, se você tem uma família que tem 2 adolescentes fortes como cavalo, que podem sair para caçar, para pescar, esses caras vão receber menos cereais
do que uma outra família que tem um velho, que tem uma criança, que o pai está doente. Então veja, você tem um critério muito igualitário, muito justo de distribuição da renda. E quando você tem uma divergência, veja, o próprio costume local resolve o problema. Se alguém está se sentindo prejudicado por alguma razão ou etc., você faz uma assembleia, discute coletivamente, toma a decisão. Muitas vezes a decisão é até imposta, mas é imposta por autoridade religiosa que diz que falou com um determinado Deus, que tá certo? Tem um certo mecanismo social que garante, né, a manutenção da unidade da tribo, tá certo? Como dirimir essas divergências. Todavia, esta forma de distribuir o trabalho excedente tem uma enorme desvantagem histórica. Todo ano você consome tudo que foi produzido. Todo ano o paiol está vazio. Todo ano você consome tudo. Então não sobra nada para desenvolver as forças produtivas. Não tem como você investir no desenvolvimento das forças produtivas. As forças produtivas só vão se desenvolvendo na medida que você vai melhorando as ferramentas, vai fazendo uma seleção da semente, uma seleção de animais, e na medida que a população vai aumentando. Aí você tem mais trabalhadores. Mas isso é um processo muito lento de desenvolvimento das forças produtivas. Muito, muito lento. Certo? Então veja, olha que coisa incrível, se surgir ao lado dessa sociedade igualitária, surgir uma sociedade de classes, ou seja, uma pequena minoria se apropria de todo o trabalho excedente, fica uma minoria miliardária, por mais que ela jogue riqueza fora. Vocês sabem que a classe dominante sempre é perdulária. Jardins suspensos da Babilônia, pirâmides no Egito, Partenon em Atenas, a beleza de Roma em Roma, catedrais medievais. Bom, que a burguesia perdulária não tem nem comentar com vocês, tá certo? Então veja, toda a classe dominante é perdulária. Apesar disso, ela consegue concentrar tanta riqueza na sua mão que ainda sobra riqueza para desenvolver o seu negócio. E desenvolver o seu negócio, em alguma medida, desenvolver as forças produtivas, aumentar, implantar, trazer mais escravos, fazer porto, construir navio, fazer comércio internacional. Percebe? Então, se surgir uma sociedade de classes, a gente vai ter uma sociedade que desenvolve as forças produtivas muito mais rapidamente do que a sociedade igualitária. Então, como é que as coisas se desenvolveram? Olha que coisa incrível. Vou contar para vocês o caso que é mais conhecido, historicamente mais documentado, mas isso se reproduziu de uma forma mais ou menos genética. O caso que eu vou contar é da Mesopotâmia, assírios e caldeus, lá na velha Suméria, tá certo? Acontece assim, ó, você tem no desenvolvimento das sociedades primitivas, na medida em que a coleta vai se desenvolvendo, a coleta vai, digamos, se especializando em dois grandes ramos. Você tem algumas tribos que vão se especializando na caça de grandes animais. E caçar grandes animais, pessoal, significa para as tribos uma riqueza impressionante, né? Uma tribo que consiga matar um hipopótamo a cada 15 dias, um elefante a cada 3 semanas, tem uma quantidade de comida maluca. Então, desenvolver a caça de grandes animais é, do ponto de vista do desenvolvimento histórico da sociedade, uma grande pedida. O problema é que matar um grande animal com arco e flecha, lança, tacape, pedrada, vocês imaginam o trabalho que dá. Então veja, ao longo de milhares de anos foi se desenvolvendo uma tecnologia muito sofisticada para matar os grandes animais. A caça de elefante, isso foi muito retratado porque as tribos caçadoras na África foram dizimadas no final do século XIX. Então tem vários relatos de como elas caçavam, tá certo? Então a gente tem uma ideia aproximada de como é que deveria ser lá no período primitivo. Mas fundamentalmente é assim, quando você vai caçar um elefante, a primeira coisa que você tem que fazer é separar o elefante doente, velho ou mais fraco do bando. Para você fazer isso, é um pepino, porque os elefantes, tal como os seres humanos, são seres gregários, vivem em sociedade. Eles não se separam voluntariamente. Então, normalmente você faz assim, você prepara, né? Você sabe, os elefantes estão no vale, então você prepara uma armadilha para os elefantes. Você começa a provocar os elefantes de tal modo que a manada vai estourar em cima de vocês e vai correr para determinado lugar. E você já prepara o lugar para você se esconder quando a manada vier. Ou você faz
faz um buraco no chão que o elefante não vai pegar, ou você sobe numa árvore que o elefante não vai derrubar, ou você entra numa fresta, tá certo, na rocha, que o elefante não consegue entrar, enfim, você prepara um lugar para se esconder. Fica irritando os elefantes. Quando a quando a manada estoura, tá certo? Você se esconde e os últimos elefantes, você taca fogo no mato, faz uma barreira de fogo e separa um ou dois elefantes do bando. E aí você, com arco e flecha, com fogo, com barulho, etc., não deixa o bando se juntar com um ou dois elefantes. Até que 1 ou 2 dias depois, o bando desiste, já está sem comida, está sem água, o bando vai embora e abandona o elefante. Aí você começa a caçar o elefante. Veja, para você matar esse elefante, você tem que fazer ele sangrar permanentemente, não pode deixar ele descansar e não pode deixar ele beber água nem ele se alimentar. Ou seja, você tem que fustigar ele 24 horas por dia. Isso significa, veja, que você tem que fazer um revezamento entre os caçadores. Então você pega 5, 6, 7 caçadores, ficam fustigando durante 6 ou 7 horas, depois tem que vir outro bando, isso tem que ir revezando, porque senão você vai conseguir matar o elefante. E você não pode deixar o elefante nem ir para a fonte de comida e de água, nem pode deixar o elefante ir se encontrar com o bando dele. O que significa que em alguns momentos vai ter confrontos diretos, o elefante vai vir em cima de você. Você tem que vencer o elefante, certo? Então, veja, é um risco muito grande, é um processo muito complicado, não é para iniciantes como nós, certo? Veja, o resultado disso é que depois, se esse negócio dá certo, 5, 6, 7 dias depois, o elefante está cambaleante. O elefante vai morrer depois que ele cair, ele não vai morrer de pé, tá certo? O elefante está cambaleando. Vocês sabem que o elefante não vai durar mais muito tempo. Se o elefante cair e só tiver 5 ou 6 caçadores ao redor dele, vem um bando de leão, um bando de chacal, um bando de hiena, taca para correr, tá certo? Então aí você chama a tribo inteira, a tribo já está de antemão, tá certo? Vem todo mundo. E aí quando o elefante cai, você cerca a tribo de fogueira, começa a dançar, tocar tambor, fazer barulho, para comemorar, agradecer aos deuses, obviamente, e ao mesmo tempo não deixar os outros animais chegarem. E aí você começa a dividir o animal da forma, pessoal, mais genial possível. É assim, ó, se o velho comer gordura, os deuses vão ficar chateados, vão punir o velho vai passar mal. Mas se o jovem comer gordura, os deuses vão ficar contentes, e o jovem vai ficar forte. A mulher grávida tem que comer o fígado e tem que beber o sangue do elefante antes do que os outros, porque senão os deuses punem e os nenês não vão nascer sadios. Você tem um critério de dividir o animal. Hoje a gente entende perfeitamente do que se trata, mas naquela época é a acumulação da experiência cotidiana, tá certo? Olha, mulher grávida, velho, de comer gordura passar mal. Por quê? Veja, você generaliza, você faz uma lei geral, porque os deuses punem. Agora você sabe que toda vez que o velho comer gordura, ele vai passar mal porque os deuses. Percebe? Processo de generalização. Então você começa a criar um conhecimento que corresponde à realidade, que hoje a gente sabe explicar cientificamente. Naquela época, eles não sabiam explicar cientificamente, mas o conhecimento não era menos verdadeiro. Percebe? E o resultado disso, veja, é que essa tribo começa a passar hiper bem. Ela come para dedéu, tira mantas e mantas de carne do elefante, salga, deixa secar no sol, pega o fêmur do elefante, que tem tutano para dedéu, pessoal. E tutano, imagina, é cálcio em estado puro, lipídio em estado puro. Então você pega o tutano, torra o fêmur, torra o fêmur no fogo, faz uma camada de cinzas de carvão que veda hermeticamente o osso e ferve o tutano, então esteriliza. Pronto, isso dura 6 meses. Está passando fome, ou está afim de comer um pão com manteiga, quebra um fêmur lá que você vai ter uns 3 quilos de tutano aí para fazer uma festa, tá certo? Então veja, uma tribo que se especializar na caça de grandes animais, ela está bem de vida, tá certo? A vida está se tornando perigosa, mas a vida está se tornando muito legal. Nessa época tem vários sítios arqueológicos que na entrada da tribo você tem assim, pilhas de fêmur de elefante, de fêmur de mastodonte, fêmur de rinoceronte. Você coloca 2 assim, 2 assim, 2 assim, faz. Quanto mais
mais alta a pilha, tá certo? Mais rica, mais abundante era a tribo, tá certo? Era assim, a vida estava se tornando muito boa, tá certo? Outras tribos se especializavam no consumo de cereais. Eles começaram a perceber que você tem principalmente o trigo bravio, e que se você coletar o trigo bravio, estocar o trigo, você pode fazer pão, você pode fazer bolo, você pode fazer farinha, você pode... Isso é um belíssimo alimento. E rapidamente eles começam a perceber que se você simplesmente pega o trigo bravio e come, o ano que vem os deuses vão te dar trigo. Mas se você devolver para os deuses um pouco do trigo, cara, vai dar muito mais trigo. E eles percebem uma coisa curiosa: os deuses preferem o trigo branco ao trigo vermelho, ou o trigo vermelho ao trigo branco, eu me lembro. Então você começa a comer o trigo que os deuses não preferem, e você começa a jogar para os deuses aquilo que os deuses preferem. Você começa a selecionar a semente que é mais produtiva. Eu lembro que é o trigo vermelho que produz menos, o trigo vermelho. Então você come o trigo vermelho, tá certo? Que joga na terra. Então você começa a fazer agricultura. E o resultado disso é que depois você percebe que os deuses ficam ainda mais contentes se você preparar a terra, enterrar as sementes, ficar tomando conta que os passarinhos, elefantes não virem comer as sementes. Depois, quando começar a crescer as plantas, você tirar as ervas daninhas, você começa a fazer agricultura. Rapidamente, veja, de um lado, a caça dos grandes animais, e do outro lado, né, a viver dos cereais, rapidamente isso vai se desenvolvendo a um processo que vai superando a coleta. Leva alguns milhares de anos, 800 anos, 1.200 anos em algumas regiões, mas é um processo em que aquela vida sedentária, aquela vida nômade, vai dando lugar cada vez mais a uma vida sedentária. Então no começo você deixa dois caras tomando conta da plantação. Uma semana depois você troca, os dois caras vão lá, viram os dois caras. Uma semana depois, tá certo? Você vai revezando, né? Depois a produção já é tão grande que você pode morar tomando conta da plantação, e você vai fazer pesca, caça para complementar durante 6 meses por ano. Depois vai dar para viver. Depois, em vez de ser 6 meses, vai ser 3 meses, 2 meses. E o resultado disso, veja, que a gente vai saindo de uma situação de coleta e nomadismo para uma situação de agricultura pecuária e caça de grandes animais. A caça ainda é nômade, você tem que acompanhar os grandes animais, mas a pecuária e a agricultura